Eu comecei a cantar muito cedo. Eu era menina, ia fazer visita à minha avó e minha tia Inês sempre estava tocando no quarto, tocando violão. E aquilo sempre me encantou muito, além de todos os livros que ela tinha no quarto dela, aquilo também me encantava demais. E me lembro como se fosse hoje ela tocando Lulu Santos. E a partir dali eu comecei a me encantar. Depois a tia Inês montou um grupo de animação infantil, onde ela não queria que eu fizesse covers, como era na época, né? Cover de Sandy Júnior, Xuxa. E aí ela me propôs: Galega, você topa fazer ao vivo, cantar para outras crianças? Eu tinha 9 anos. E aí ela se vestia de palhaça, a palhaça traquina, e eu cantava e dançava, porque a dança também sempre fez parte da minha vida. E aí a gente montava as coreografias e eu também cantava ao vivo para outras crianças, músicas da Xuxa, Sandy Júnior. E aí eu comecei e ela começou a entender que eu era afinada. E eu comecei também a aprender com ela essa questão de cantar no tom, aumentar o tom, saber qual era a minha região. E a partir daí eu comecei a me encantar por esse universo, participar de festivais infantis na escola, entre amigos. Meu irmão Serginho também começou a tocar violão. E aí eu ficava rezando para ele me levar para os pagodes que ele participava, porque uma coisa é você cantar em casa, junto com a família, outra coisa é você estar se apresentando, tocando no microfone, porque o meu sonho era tocar no microfone de verdade. E sempre gostei muito de gente também. Fui uma pessoa, desde menina, além de gostar de cantar, eu sempre gostei muito do povo. Tenho certeza que me ajudou muito a construir a minha carreira durante esses 15 anos, vivendo de música, porque o público sente a verdade e desde menina que as pessoas têm essa ligação comigo. A primeira vez que eu cantei em público foi a música Jesus Cristo, foi numa festa da igreja, junto com a minha tia Inês, minha grande inspiração. E me lembro muito bem, lembro a roupa que eu estava usando, a gente tem foto desse momento. Eu lembro que a minha tia Mônica, ela disse assim: quando você chegar lá, você diz: "Aê, galera, vamos lá, galera." A minha família é uma família muito alegre e acho que isso também tá nas minhas veias, né, isso. E aí foi a minha primeira apresentação, foi essa. Eu tinha 9 anos cantando Jesus Cristo de Roberto Carlos. Então, quando eu era criança, que meus pais se separaram, eu fui morar com a minha avó. Mas antes deles se separarem, eu era muito apegada a ela e ficava chorando para não ir embora. O que é que acontece? Na casa da minha avó tinha uma radiola, que na minha casa não tinha. E a tia Inês tinha discos, né? Porque na época ainda não era CD, o CD veio depois. E a minha diversão de menina era ficar, vou me emocionar, era ficar na radiola da minha avó com o fone da minha tia Inês, escutando música. Além disso, da minha avó e da minha tia poder proporcionar esses momentos de contato com a música, minha avó eu digo que ela é uma grande cantora que não seguiu carreira. Ela sempre gostou muito de cantar, ela canta muito bem. E eu me lembro, a minha memória afetiva era acordar ela escutando Roberto Carlos, Ângela Maria. Então, assim, além disso, minha avó é muito artista. Ela é da unha vermelha, ela é do batom vermelho. Ela sempre dizia assim: se for na padaria, vá arrumada. Então, assim, eu digo que ela, além de me incentivar como cantora, ela me incentivou a me ensinar o que é ser artista. Porque pra mim, no início, acho que até quando eu comecei a viver de música, eu não entendia muito isso. Tipo assim, que você gosta de cantar, mas que você precisa ter toda aquela veia artística que eu sempre tive desde menina, e eu devo isso à minha avó. Eu considero que eu sou uma cantora muito eclética devido às minhas referências. O que é que eu escutava quando eu era menina? Vejam só. Eu me lembro de um show que eu tinha 13 anos, meus amigos todos querendo ir curtir, eu acho que na época, outros estilos musicais, e eu indo aos 13 anos curtir um show de Djavan no ginásio do SESI. Por quê? Porque tia Inês me dava os discos originais, na época já era CD,
Meus presentes, ela sempre renovava meu microsystem. E eu amava ouvir Djavan, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, Alcione. Mas também trago o forró, que era muito forte, porque eu sempre gostei muito de São João. O samba, que eu sempre gostei, como eu falei, de estar no meio do povo. E o meu irmão que trouxe essas coisas do pagode e do samba. E o samba também através de uma família que eu chamo minha, que é a família Menezes. Eu, desde muito menina, a Clara, minha vizinha, ela fazia rodas de samba no nosso prédio. Então, eu me lembro como se fosse hoje. Até hoje canto para ela andanças. Então, eu fui misturando, assim. Eu fui pegando um pouco de tudo. O Chitãozinho e Chororó, o Leandro e Leonardo, que também meu pai escutava em casa. Minha mãe é fanática por trio elétrico. Eu sou apaixonada pelo carnaval. Amo o axé. E então é isso. Mas também me considero uma cantora de interpretação. Amo interpretar. Hoje eu não me rotulo mais. Eu não digo assim, o que é que eu gostava de escutar na infância? Eu acho que foi uma salada de fruta que fez eu me tornar, que é a Mona Lisa que sou hoje, desde sempre muito eclética. O propósito de viver de música, eu acho que não veio, vou ser sincera, não veio no começo, quando eu decidi, tipo assim, que eu já estava na faculdade, eu comecei a cursar publicidade, porque era o sonho da minha mãe, era me ver formada. Mas foi na faculdade, através de sempre os amigos, chama a Kel pra cantar, chama a Kel pra cantar. E o lance de começar a cantar no bar, na minha cabeça eu tinha 20 anos, era mais uma diversão, assim. Tipo assim, eu não imaginava que ali seria o meu ofício. Mas quando as coisas começaram a dar certo, e eu comecei a entender assim, e me apaixonar, não só por cantar, porque eu já era apaixonada desde menina pelo cantar, mas eu falo assim, pela vivência, né? Por você entender que era um universo que não era só você estar ali e cantar. Eu me considero empreendedora. Eu comecei a empreender, a entender que eu tinha que levar a minha carreira, que eu tinha que fazer sempre com qualidade e com verdade. E aí eu acho que quando o Caio veio, quando o Gabi chegou, porque eu comecei a viver de música aos 20, e Gabi chegou na minha vida quando eu tinha 23, Gabi, meu marido, meu músico, meu diretor musical. E aí, quando o Gabi chegou, que na época, dos 20 aos 23, era mais aquela Mona Lisa voz e violão. Mesmo sendo uma cantora eclética, eu não tinha uma banda ainda. E aí foi quando o Gabi veio pra Som Maior, ele foi gravar uma música, que eu tava colocando a voz. Ele, guitarrista, trouxe... Ele, Capitão, que também era um batera que me deu muita força na época, me trouxeram essa vivência da música, né? De ter uma banda. E aquele universo eu comecei a me apaixonar. E aí foi quando o Caio veio as responsabilidades. Ali eu não era mais uma menina de 23 anos cantando por diversão e querendo curtir a vida. Não que eu não tenha levado a sério os 3 anos. Tinha, sim, claro, com muita responsabilidade. Mas de perceber que aquele era o meu ofício foi quando eu precisei ser mãe e que eu precisei ficar em casa e que eu depois fiquei, meu Deus, eu não vivo mais sem a música. E tive que ser forte o suficiente, porque eu vivia da música, para poder deixar o Caio em casa e ir atrás dos meus sonhos, ir atrás de realizar, de construir e de estar aqui hoje. O início da minha carreira começou aos 20 anos, quando eu já não estava conseguindo mais conciliar a faculdade com a noite. Eu digo assim, a noite, porque eu sou uma cantora que comecei no bar e aquele universo de palco, de luz, de banda, para mim parecia muito distante e eu tive que batalhar muito para poder ter muito sangue no olho, para poder construir ao longo do tempo a minha carreira. Então, começou aos 20 anos a minha vivência profissional, que esse ano faz 15 anos. Eu me considero uma cantora muito eclética. Eu sou a Kel do samba, eu sou a Kel do São João,
eu sou a Kel do pop, do MPB, mas falar de amor pra mim é algo inexplicável. Eu me considero muito romântica, digamos assim. Então, ser considerada a melhor intérprete foi um prêmio fantástico, porque eu estava interpretando uma música que falava... Eu digo que ela é muito nordestina, muito regional, e eu coloquei toda a minha força, toda a minha verdade ali, e eu fiquei muito feliz. Para mim foi merecimento. Olha, veja só, o meu primeiro show, assim, grandão mesmo, foi quando eu fui abrir o show do Jorge Vecilo. Aquele dia, pra mim, foi bom e ruim. Eu não digo que foi ruim, porque eu digo que até as coisas ruins traz lições boas pra vida da gente. Mas, assim, foi uma expectativa, um nervosismo. A gente se preparou, a gente ensaiou muito. E quando chegou lá, a parte ruim, que eu digo, é que a gente não fez a abertura. A gente não pôde fazer a abertura e eu fiquei de 8 da noite até 3 horas da manhã esperando aquela história de subir no palco para realizar aquele sonho e aquela vontade de estar num palco bacana, com um som bacana, com a luz bacana. Então, bateu o nervosismo, bateu a expectativa, mas ao mesmo tempo teve um pouquinho de frustração também. Porque às vezes a gente cria expectativa em cima de uma coisa, mas não é muito... fácil no início, a gente tem que passar por algumas coisas, mas como eu disse, sempre tem um lado bom mesmo nas coisas ruins, e pra gente aprender, evoluir, amadurecer. O primeiro CD eu digo que foi uma construção do público com a Kel, sabe? Porque eu fazia as minhas composições na época da minha adolescência, mas eu, sei lá, passava pela minha cabeça que não era legal, que as pessoas não iam gostar. E aí foi quando a fã me apresentou Zélia Sante, que é uma compositora alagoana e a dona da composição que mais faz sucesso de Que é o Mona Lisa, que é Porque Você Não Volta. E foi a partir daí que eu vim despertar o lance autoral, né? Ter a sua própria identidade. Mas aí só lá em 2015 foi quando, pela cobrança dos próprios fãs, e foi através deles que eu consegui gravar, que eu consegui masterizar fora, porque eu queria que ele tivesse um padrão nacional, mesmo gravando com os músicos alagoanos, mas eu falo questão de mixagem e masterização. Eu fui na cara dura mesmo, na coragem, pedir apoio aos fãs e consegui através do financiamento coletivo. Então eu digo que além de conseguir realizar o primeiro CD, eu tenho muita gratidão, porque o público chega junto mesmo, confia no meu trabalho. Então, gravar o primeiro CD foi algo... Foi realizador. A Kel deu o primeiro passo, mas Papai do Céu veio junto com o público, os anjos, que eu digo que são na minha vida. E a gente conseguiu realizar a gravação do CD com a gravação do DVD, que aí eu também gravei o DVD, e aí eu fui compor, eu passei, me emocionei, mas estava falando das questões das minhas composições, que eu coloquei no CD, e que o público amou as minhas composições, uma parceria também com o Gabi, que trouxe arranjos incríveis, junto com o Thiago também, Thiago Araújo. E a banda, né, porque eu acho que aqui em Alagoas a gente tem músicos incríveis, pessoas que não tem o que falar, não deixa a desejar quando a gente vai lá pra fora, que a gente vê outros músicos no sul, né? Que a gente costuma dizer que a gente tá longe um pouco, mas que a gente não deixa a desejar. Temos músicos talentosíssimos que eu fiz questão de gravar com eles aqui. Então foi a realização de um sonho e de muita gratidão no meu coração por ter conseguido através desse apoio dos fãs. O bar, eu tenho certeza que todo artista deveria passar por ele. Eu fui convidada para fazer uma palestra na escola e eu fiquei até meio assim, porque eu falei sobre isso para as crianças. Fiquei receosa porque pode parecer que à noite o bar seja alguma coisa meio... como se você não tivesse comprometimento. Mas para quem quer viver de música, para quem quer entender o que é o público, para quem quer entender o que é repertório,
o bar é uma verdadeira escola. Você consegue construir através dos pedidos, que eu não sei se todos os artistas fazem isso, mas eu pegava os pedidos, botava na bolsa aqui, levava para casa e ia estudar aqui. Música tal que não tá no meu repertório, vamos pegar. Ah, essa aqui não tem muito a ver comigo não, mas essa tem. E aí o lance de colocar outros arranjos em canções também que poderia ser que eu não gostasse de cantar, porque também eu acho que não vale a pena o artista cantar aquilo que ele não gosta, porque não vai chegar a verdade no público. Independente dele ser eclético ou não. Tipo, se você canta samba, você canta o que você gosta. Você canta forró, você canta e o público sente essa verdade. Porque se você não tiver essa verdade, o público não vai sentir, não vai lá comprar um ingresso para ver o seu show. Então, o bar, ele dá essa escola para você. Se você souber agarrar. Agora, é traiçoeira, a noite é traiçoeira. Para qualquer artista, né? Tem droga, tem bebida, tem cigarro, tem hora de sono que você é privado. Mas eu acho que se você tiver a certeza e tratar como propósito, como ofício, você consegue pegar dali muitas experiências para você seguir carreira e ter aquela base ali. A chegada do Caio na minha vida foi um divisor de águas, né? Como eu disse, a Kel, dos 23, que estava ali cantando porque gostava, teve que ter responsabilidade, ser mãe e ser artista. Eu digo que é ser guerreira, é assim que eu me considero. Antes eu não pensava assim, mas hoje eu me dou... Eu digo a fragilidade, porque a gente quer ser forte o tempo todo e às vezes não quer admitir que a gente tem as nossas fraquezas. E ser mãe traz muitas fraquezas, mas também faz a gente ser uma leoa. E defender o pão de cada dia sendo artista foi muito difícil. Eu não posso mentir e dizer que foi fácil. Não, foi muito difícil. Eu digo muito a Gabi, eu digo, Gabi, naquela época era assim, tinha mês que era uma fralda massa e tinha mês que não era uma fralda tão legal. E graças a Deus que Caio não tinha alergia a isso. E que a gente chegou até aqui. A gente ficava com medo também do preconceito que o Caio poderia passar por conta de ser filho de artistas. E eu me lembro que na época que ele estava na escola, a gente, por ser da noite, a gente tinha aquele dia com ele. Então a gente conseguia ficar dando aquele apoio das tarefas. Eu fazia questão, eu tinha privação de sono. Muitas vezes eu ficava até rouca, que Gabi disse, você precisa dormir, você precisa dormir. E eu tive que muitas vezes passar a bola para ele como pai. Sou muito grata a isso, porque ele dava aquele apoio lá com o Caio. Eu queria muito estar com meu filho, mas eu tinha que dormir, porque quem trabalha com a voz, quem é fonoaudiólogo, profissional da voz, sabe disso. O sono é o que traz a voz para o artista. Então, foi muito, muito difícil, tanto financeiramente quanto emocionalmente. E como eu estava dizendo em relação à escola, foi quando chamaram a gente e disseram que Caio ia precisar pular uma turma, porque ele já estava muito inteligente, não estava mais precisando estar naquela turminha. E isso para mim foi motivo de orgulho para nossa família, porque isso é fruto da nossa presença de pai e mãe, mesmo na nossa vida corrida de artista. E como eu falei em relação ao preconceito que as pessoas podem ter por ser filhos de músicos, as pessoas infelizmente têm esse preconceito, que é uma profissão que você não tem tanta responsabilidade, mas a nossa responsabilidade é gigante. Então, foi difícil, mas hoje Caio tá aí, hoje ele toca teclado, hoje que ele canta, ele reconhece o nosso trabalho, o nosso esforço, e é isso. Então, tem o Gabi Freitas, o que dizer? Eu digo assim que ele é um presente, né? Ele trouxe o pacote completo, ele trouxe o Caio, ele trouxe a banda, ele trouxe a qualidade musical, me ensina demais até hoje, me ensinou e me ensina, a gente tem uma troca e uma sintonia maravilhosa. Não é fácil, para quem achar que é fácil, não é, porque a gente teve que ter muita inteligência emocional para poder ter chegado até aqui, mas ter ele é surreal, porque eu digo que é um músico estudioso, dedicado, competente. E a gente cresceu junto. Eu digo que crescemos juntos. A gente não tem muito, assim,
o que reclamar, não. A gente tem que agradecer, porque é um segurando a mão do outro. No início era bem difícil, porque o Gabi não entendia essa questão da Kel querer fazer evento, da Kel fazer isso, a Kel fazer aquilo. O Gabi era mais músico. Hoje ele consegue enxergar, como eu falei, como um empreendedor. Ele consegue entender que o artista não é só cantar, ele precisa ir atrás, ele precisa correr, ele precisa realizar e não ficar só esperando cair do céu. As coisas têm que acontecer e tem que ir atrás. Então, ele passou do músico estudioso, que por ele era só estudar, e eu acho isso incrível, mas aí ele teve que pegar na minha mão para entender que ele tinha que estudar a música, mas que também ele tinha que estar comigo nos eventos. Então, para mim, é maravilhoso ter uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu admiro demais e que soma muito comigo. Então, é isso. Quando a pandemia chegou, eu me desesperei. Eu fiquei meio desesperada, porque assim, eu tava numa linha onde eu tava conseguindo realizar os shows maiores. Como eu falei, comecei lá do voz e violão e eu tava vindo numa pegada de fazer os shows maiores. E aí e agora? O que é que a gente vai fazer? Né? E vivendo só de música, porque a gente vive só da música. Eu não tenho outro trabalho. A música é o meu trabalho. Então, assim, foi desesperador. Mas depois eu sou uma pessoa de muita fé em Deus. Comecei a crer, acreditar nele. E aí vieram as lives. A gente foi realizando as lives. Veio o Pix. A gente foi colocando o Pix. E os fãs foram chegando junto. Chegou um momento em que a pandemia melhorou, a gente fez alguns shows, depois ela voltou novamente. Aí foi quando a cabeça da gente deu uma loucura. Eu disse, não, vamos fazer outra coisa. E eu sempre gostei muito de cozinhar umas comidas fits. Fizemos marmita fit para vender. E aí eu comecei a ter uma dor de tendinite. E tava dando certo as marmitas fits. A galera tava curtindo as minhas comidinhas. Gabi me ajudando, a gente se virando. Mas aí começou a dar uma dor no meu braço. Aí foi quando uma grande amiga minha disse assim, vai fazer as lives, as pessoas estão precisando, as pessoas estão querendo. E aí a gente ia fazer as lives e eu fiquei impressionada com a ajuda que o público estava dando. Como eu falei, as pessoas confiam muito no meu trabalho, então a minha responsabilidade é muito grande. Eu sou muito grata a isso, porque as pessoas sentem a minha verdade. E foi isso, foi através das lives que a gente foi se virando e fazendo os shows menores. Né, fazendo aqueles shows menores e através das lives a gente tá conseguindo e conseguiu ultrapassar essa fase difícil da pandemia. Eu tava num barzinho um dia e encontrei 2 amigos jornalistas. E aí eu tava aperreada, sem conseguir grana para fazer o meu CD autoral. E aí eu já fazia outros eventos de comemoração de carreira, já tinha essa pegada, né, de fazer eventos, mas coisas menores. E aí foi quando esses amigos meus olharam para mim e disseram, Kel, por que você não faz o Arraiá da Kel? Você não faz um projeto todo voltado pro forró, você não vai se estressar com nada. Você já tem um repertório pronto. De fato, assim como o samba, eu não precisei me esforçar, porque já fazia parte do meu repertório. Eu não precisei, eita, vou ter que estudar esse repertório todinho de 50 músicas para fazer um show de forró. Não, eu já tinha isso. Aí foi quando eu disse, vou fazer. E a ideia era arrecadar fundos para poder fazer o CD autoral. Eu não tinha intenção de fazer o Arraiá para ganhar dinheiro. Eu queria só pegar o que eu pudesse, que eu achava que ia ser bem pouquinha pessoa na época, para poder o que eu pudesse arrecadar para poder realizar o meu CD autoral. E aí foi quando eu coloquei o Arraiá da Kel para divulgar. Eu não esperava, eu não coloquei, para você ter noção, eu não coloquei nem ingresso antecipado. Eu achava que ia dar pouca gente. Eu coloquei ingresso só na hora. E aí, uma chuva no dia e o boom foi tão grande e uma energia surreal. Naquele momento, eu voltei para minha criança, a rainha do milho que tinha 7 anos, que ao invés de rir, chorou na escola, aquela que gostava de dançar quadrilha,
a Kel, menina que amava o Palhação da Serraria. Então, a minha memória afetiva naquele momento fez o evento ser um sucesso. As pessoas sentem a verdade do artista. E como eu falei, eu não precisei me esforçar para fazer um repertório. Já estava nas minhas veias. Eu já gostava do forró desde menina. E foi assim que o Arraiá da Kel surgiu. Eu consegui arrecadar uma grana boa para poder bancar junto com o que o público estava chegando junto. Porque o custo era muito alto do CD. E a gente não parou mais. Se tornou anual. Fizemos a 8ª edição esse ano de 2022, graças a Deus presencial, porque foram 2 anos de live. E hoje é um dos meus maiores projetos, foi o projeto que muita gente não conhecia, que é o Mona Lisa, e passou a conhecer através do Arraiá da Kel. Tem tanta coisa que não pode faltar no meu show, mas eu acho que eu posso falar de nomes de músicas e posso falar nomes de artistas, posso falar nomes de gêneros musicais, mas eu acredito que o Por Que Você Não Volta, que foi a música de Zélia Alagoana, que fez o trabalho autoral da Kel, que fez o nome da Kel vincular a uma música autoral. A Alcione, Alcione é algo que não pode faltar nos meus shows, porque também era o que eu cantava muito entre amigos, família, o samba, o pagode. E as minhas músicas autorais, elas me remetem muito ao público, aquela coisa deles, assim, deles conhecerem o que é a Kel. Então, hoje eu não posso dizer que tem o que não pode faltar, são muitas coisas, mas o Por Que Você Não Volta é a música que tem que ter. Lançar um DVD foi inusitado, foi novo pra mim. E gravar também, porque assim, foi papum, a gente não ficou... Eita, esqueceu a letra, errou alguma coisa, não. Foi tufo, gravou, foi pegando a emoção daquilo ali. Tipo, não teve nem como perder a emoção do momento, porque foi gravando e a gente não voltou nada. Eu já tinha tido uma experiência frustrada de alguns anos atrás, de um DVD que não deu certo. Lá, bem verdinha, antes de ter o Caio, antes de ser mãe. E me serviu também como experiência para que esse DVD tivesse dado certo. E é muito massa. O audiovisual, ele é algo que marca muito, né? Hoje em dia a gente vê que é o que divulga o artista, é o que faz o público conhecer o artista. Você tá mostrando a sua cara ali, não só em áudio, mas o audiovisual faz o público ter uma noção, um conhecimento maior do que é o artista. Então, foi maravilhoso. Ter meu nome entre as grandes cantoras alagoanas é algo que eu nunca imaginei. Mas acredito que eu batalhei muito por esse espaço. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite e também não foi algo que aconteceu sem ser natural. Foi naturalmente. Hoje, ouvir as pessoas falando da qualidade do meu trabalho e que gostam do meu trabalho, que gostam não só do show da Kel, mas gostam da Kel, é gratificante. Porque toda aquela dificuldade do início, toda aquela batalha para você conseguir chegar num palco legal, numa luz legal, você ter condições de trabalhar, o som bacana para você trabalhar, você batalhar por isso, que não é vaidade, eu não considero vaidade, eu considero condições de trabalho. Você ter uma foto bacana, você ter o que mostrar na sua rede social. Hoje as redes sociais nos ajudam demais. Então, o fato de estar entre grandes cantoras, eu considero fruto de uma batalha gigante e de uma equipe
que eu escolhi a dedo para trabalhar comigo, de pessoas que têm qualidade de trabalho, porque a Kel não é nada sozinha. A Kel só é o que é a Kel porque existem pessoas competentes trabalhando junto com ela e que eu briguei ali para pagar aquele cachê decente. Eu briguei, disseram que eu não ia vender ingresso e eu disse que eu metia a cara, às vezes não tinha nem dinheiro e eu metia a cara para fazer o evento e eu confiava em Deus e eu dizia, a minha mãe dizia, minha filha, assim não der certo, a gente pega um empréstimo e paga todo mundo. Sou muito grata à minha família por essa força e por eu ser a Kel Mona Lisa hoje. Quando eu penso na minha trajetória, eu não mudaria muita coisa não, de verdade. Porque eu sou uma pessoa muito intuitiva e uma pessoa de muita fé. E tudo que eu fiz até hoje foi através dessas duas coisas, fé e intuição. E em relação às pessoas, eu acho que eu consegui chegar no coração delas através da verdade. Então, aliado à fé, à intuição e à verdade, foi tudo que eu plantei durante todos esses anos. Então, eu não faria nada diferente, eu faria tudo de novo. Eu só queria uma coisa diferente nessa minha carreira, que era ter tido só um pouquinho mais de tempo para ficar com meu filho, quando eu precisei trabalhar, voltar a cantar, que naquela época foi necessidade que a minha mãe disse assim, minha filha, você precisa voltar. Foi por necessidade, eu precisava voltar a trabalhar, mas eu acredito que todo profissional precisa voltar a trabalhar por necessidade e tem que deixar seus filhos em casa. Mas isso para mim foi muito doloroso. Se eu pudesse mudar um pedacinho da minha história, seria essa parte em que eu queria estar mais próximo ao meu filho, só mais um pouquinho. É por você que eu procuro, nas noites de frio, querendo abraçar. Ah, meu amor, por que você não volta? Por você perco o sono, vivo nesse abandono e só faço chorar. Ah, meu amor, por que você não volta? É por você que eu chamo nas noites mais tristes, querendo beijar. Por que você não volta e vem me amar? És o início de tudo, a razão por que vivo e me disponho a esperar. Amor, abre essa porta e diz, voltei pra ficar. Diz que sou seu melhor motivo. É por você que até hoje eu vivo. Ah, meu amor, por que você não volta?